Lucas, saímos pra curtir e você só olha o celular. Tá olhando que gata. Melhor que eu? Piada. Já é 2026 e ainda tem gente fazendo essa fraude barata pra emocionar o Brasil. Usam a desculpa de doar pro interior, mas é só um esquema de revenda fácil. Nossa, tem muita gente assim. Dizem que num ano ganham uma Porsche. É mesmo. Tô de bom humor hoje. Vou ser o juiz da internet e fazer justiça. Helena, entrou muita gente na live de repente. Todos nos xingando. O quê? Sempre acham. Doar pro interior? Esses doadores de roupas e livros. Hightech 54, lucrando com a miséria. Tudo isso. Hightech 54. Lucrando com a miséria, querendo ser santa? Helena, e agora? Ele tá levando a bola. Parece que todo mundo tá nos chamando de golpistas. Tem gente querendo nos expor. Dizem que somos golpistas. Tá. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que é trabalho social sério. Camilinha, vai pegar nossa carta na manga. Usuário Lucas. Já que duvida, vou responder direto. O projeto Luz do Amanhã tem 3 anos. Nesses 3 anos, cada peça de roupa, cada livro, até a fita adesiva e cada centavo gasto, tudo é transparente. Todos os dados de logística, os contatos das áreas remotas, as escolas públicas e até os telefones dos recebedores estão todos no topo do nosso perfil oficial. Cada despesa, cada envio são verificáveis na internet. Eu, Helena, nunca tirei nenhum lucro disso. Se eu tiver, aceito ser responsabilizada por qualquer um. Fala, bonito. Transparência na web? Verificável? Quem não sabe que hoje as informações podem ser falsas? Isso. Hoje até a IA consegue gerar relatórios com um clique. Ela cria uns sites falsos e notas falsas. Quer enganar quem? Ouça me desafiar? Hoje eu, o Playboy, vou te desmascarar. Não use planilhas do Excel como escudo. Nossa, eu até doei muito. Helena, esse cara não tem jeito. Ele não é só um baitola? Vocês são aquela gangue de golpistas que lucra com lixo. Vocês são tão bonitinhas. Como fazem algo tão sujo? Acham que somos idiotas? Não fale besteira. Nós não somos golpistas. Querem escândalo? Tá, vou mostrar pra vocês o que é prova irrefutável. Para de se achar. Quero ver as provas. De que eu sou golpista. Abra bem os olhos e veja. É emitido pelas autoridades, o registro oficial de nossa ONG. Este é o acordo com a Escola da Montanha, de doações a longo prazo. Tudo está em letras de molde, com todos os selos oficiais. Dizem que eu lucro? Estes são os registros dos últimos 3 anos, com os recibos de logística, informações de envio, horário de saída, detalhes da logística e o receptor da montanha, o registro de recebimento do professor Antônio. Tudo registrado. Todos os certificados e códigos de registro estão aqui. Convidamos todos a acessar a plataforma pública de doações e verifiquem em tempo real. Se houver qualquer mentira, eu, Helena, me entregarei na hora. Lucas. Parece que é verdade. Tem até o código de rastreio. Que prova podem dar essas folhas? Acabei de verificar o código. É uma ONG, totalmente legal. O status é válido. Achei a escola também. É mesmo de uma região de montanha muito pobre. Uma escola pública. Ela faz trabalho social de verdade. Desculpa, Helena. Fui com a corrente e te xinguei. Me perdoa. Cadê o Lucas que tava instigando? Apareça aí! Falar mentira é fácil, mas desmentir é difícil. Lucas, apareça e se desculpe. Ela trabalha duro com o trabalho social. E você tá jogando lama nela? Que nojo! Você me fazer passar vergonha pra todo mundo? Helena, vou te lembrar. Os papéis parecem legais. O gás tá aberto. Já vou.
Helena, os internautas estão pedindo desculpas. Todos estão xingando o Lucas, o difamador. Estamos limpas. Já deixei as provas aqui. E o usuário chamado Lucas, a internet toda tá te vendo. Não disse que ia me expor? Cadê as provas? Bando de idiotas. Enganados com os pedaços de papel. Lucas, deixa pra lá. Até mostrou o código de rastreio. Parece bem real. Real uma ova? Isso é só um golpe elaborado. Já vi isso antes. Sem fingir, a IA tá avançada. Qual documento não pode tirar com um clique? Enganam uns idiotas, mas não me engana. Helena, esse cara tá maluco? Diz que nossos documentos são feitos por IA. Isso é uma calúnia sem limites. Tá bom, é IA, né? Lucas, já que você entende tanto, então me mostre agora mesmo as provas concretas de que nós cometemos fraude para lucrar. Se não tiver provas, cada palavra que você disse será considerada difamação caluniosa. A internet não é zona franca. Gravei tudo. Reservo o meu direito de ação. Mesmo que eu fique na rua, vou te processar até o fim. Mesmo que eu fique na rua, vou te processar até o fim. Ainda ousa me provocar? Tá bom. Muito bem. Vai me ensinar a lei, é? Vamos fazer uma aposta hoje. Vou investigar até o fim e encontrar as provas da sua fraude. Espere pra ver sua máscara cair. Que absurdo! E expor toda a sua rede de interesse? Lucas, o que tá fazendo? Alô, secretário Felipe. Investigue alguém. É a Helena Dias. Procure nos últimos 3 anos todas as redes sociais dela. E me mande as gravações das lives. Eu não acredito que alguém consiga ser perfeito. Ah, Playboy, você já está aqui olhando há 7 horas. Os registros da Helena Dias de 3 anos. Até quantos bolinhos ela comeu no almoço. Você já quase descobriu tudo. E o ponto é que não há nenhuma fraude nas finanças ou indícios de lucro. Impossível! A equipe só sabe vender bem. Olha isso. No calor, levando carvão para a montanha. De maiô de calor, tomou soro e voltou. Para quem é essa encenação? Veja logo abaixo daquele comentário. Tem uma carta de agradecimento da prefeitura. Eu já verifiquei. O carimbo é real. Não acredito. Não acredito que exista alguém tão incorruptível. Toda a caridade é uma farsa. Espere e verá. Logo ela vai dar o troco. Se não é por dinheiro, o que é que ela quer? Falso. Tudo é uma encenação bem planejada. Esses influenciadores de hoje, para criar uma imagem e ganhar views, que roteiro eles não inventam? Será que eu realmente me enganei? Impossível. Não acredito que exista no mundo um idiota que paga e se esforça assim. Pessoal, com a temperatura alta este verão, a montanha enfrenta falta de água, insolação e outros problemas. Agora, os suprimentos lá estão escassos e falta gente. Estamos recrutando na cidade, publicamente, 3 voluntários presenciais para separar e embalar os suprimentos. Depois, iremos levá-los na montanha. Se interessados, inscrevam-se no privado. Não achou falhas online, né? Então vou investigar pessoalmente. Vou te vigiar de perto. Quero ver como vai fingir. Helena Dias, já que ousa recrutar online, vou te enfrentar pessoalmente. Quero só ver essa sua fraude sofisticada durar na minha frente por quanto tempo. Olá, bonitão. Quem procura? Você se perdeu? É o depósito social. Não gravamos vídeos. Oi, me inscrevi ontem na internet como voluntário presencial. Sou o Lucas Duarte.
Ah, sim. O Lucas Duarte. Ontem, no comentário. Escreveu que passou fome na infância e quer muito ajudar as crianças da montanha, fazendo sua parte. Então é você. Sim, sou eu. Achei a live da Helena muito incrível. Quero fazer a minha parte. Cuidado, Helena! Obrigada. Que agilidade! Você é o novo voluntário? Oi, Helena. Sou o Lucas Duarte. Vim no sítio oficial que precisam de gente. Sou forte. Faço qualquer trabalho. Você é tão mimado. Veste bem. As condições aqui são duras. Sem ar-condicionado, comemos comida de caixa. Logo vamos pra montanha. É um sofrimento. Tem certeza que vai aguentar? Fique tranquila, Helena. Vim viver uma experiência. Não. Vim ajudar as crianças da montanha. Se eu puder ajudá-las. Que mal tem sofrer um pouco. Continue fingindo. Quando eu me infiltrar, vou expor as contas falsas e o seu roteiro ruim. Vamos ver se ainda consegue sorrir. Helena, esse rapaz tem uma atitude ótima e é tão bonito. É um ótimo braço forte. Contrate ele logo. Precisamos de homens. Tá. Já que você tem boa vontade, bem-vindo à nossa equipe. Obrigado, Helena. Vou colaborar muito bem. Helena, sua imagem perfeita, eu mesma vou destruir. Atua muito bem. Trata de bens de alto valor. Duvido que não tirem uma grana. Quanto mais parece uma santa perfeita, suja é a conta por trás. Lucas, tá pensando em quê? Arrume logo a cesta de verão. Vamos embalar agora. Tá, já vou. Eu só vi a Helena se esforçando tanto e me distrai. Achei a atitude dele boa, por isso o contratei. Não achei que fosse desleixado e lento. Senhor João. Sim. Estas caixas são do patrocinador. Doações diretas. Camisetas esportivas novas. Não misture com as usadas. Essas peças são caras. Vou registrar separadamente. Certo, Helena. Já vou levar. Tá. Helena, as roupas de marca tão caras também vão direto para o interior. Não é um desperdício. O sol lá é intenso. Elas são leves e absorventes. Como seria um desperdício? É bem prático. Mas se por acaso perderem algumas, ou cometerem um erro, ninguém vai notar. Lucas, o que quer dizer? Não quis dizer isso. É que vi que os doadores da internet costumam mexer com as coisas caras. Eu só me preocupo com a reputação da equipe. Você sabe muito. Mas fique tranquilo, essa sua preocupação é totalmente desnecessária. Parem com o trabalho. A separação de hoje já acabou. Venham se reunir. Pela regra da nossa equipe, ao fim do dia fazemos o balanço. Camilinha, pegue o balanço da semana e a lista de fretes. Tá bom. É sério. Já vi muita conta falsa. Quero só ver essa sua farsa como vai encaixar tudo. Pessoal, este é o relatório de estoque da semana. A primeira parte inclui as doações recebidas de várias fontes, entre elas 3.200 peças de roupa, 1.500 livros, 500 caixas de água, remédios básicos e pastilhas de água, e doações diretas de marcas, 200 camisetas esportivas novas. Pode conferir. Quanta pose. A segunda parte inclui nossos gastos de frete e detalhes logísticos. A empresa de logística parceira nos deu um desconto social.
O total do frete foi R$ 4.500. Como é que até a fita adesiva e as R$ 75 das caixas batem? Impossível. E tem mais. Até os que eu joguei na categoria errada, uns casacos velhos, na nota de saída, foram corrigidos. Trabalho social depende da confiança. Cada centavo, cada doação deve ser exposta ao sol. Nossas contas sempre são abertas a todos. São bem-vindas as auditorias e as consultas. Bom trabalho hoje. Vão descansar. Será que ela não pegou nem 0,01 real? Existe mesmo no mundo um idiota que não quer fama nem lucro? Impossível. Ninguém faria algo sem ganhar nada. Já que o depósito não tem falhas, esses suprimentos caríssimos, quero ver se vão mesmo vestir as crianças pobres da montanha. Luquinha, todos estão arrumando para ir embora. Precisa de algo? Helena, com os suprimentos para a montanha, vai mesmo ir pessoalmente? Ou será que tem alguém para receber? Claro que vou pessoalmente. Não só eu. Da equipe teremos alguns voluntários principais indo comigo para a montanha. Vamos entregar essas coisas nas mãos das crianças. E também fazer uma pesquisa sobre as próximas necessidades. Que ótimo! Helena, dos voluntários para a montanha, posso ir junto? Você. Se for um problema, esquece. Você tá certo de ir com a gente para a montanha? Sim! Para de brincadeira, Playboy. Vimos que você era forte, por isso te contratamos. Mas no depósito reclamou de fita em uma caixinha. Na montanha, a gente vai ter que te servir? Só não me acostumei. Fiquei surpresa, mas gosto da sua decisão. Já que quer ir, pode ir. Já que vai, vou te avisar com antecedência. A Vila Pedra Azul é 100 vezes pior do que imagina. Não tem asfalto. Nas últimas quilômetros, nem carro consegue entrar. Só dá para ir a pé ou de burro. Não tem água quente. E nem água potável é garantida. Comida simples. E dorme num colchão. Você é tão mimado. Tem certeza que vai aguentar? Quero que pense bem antes de decidir. Não quero que, no meio do caminho, atrase a gente. Se uma mulher pode ir, por que eu não posso? Não se mete nessa bagunça, eu vou mesmo. Tá, já que decidiu... Amanhã, às 8 horas, nos reunimos na hora. Não esperamos ninguém. Seu moleque, onde você andou esses dias? Não foi à empresa, nem voltou para casa. O secretário Felipe disse que foi provar fome num depósito velho. Você ficou louco? Seu Roberto, não grite assim que ligar, tá? É uma missão secreta. Ver a realidade. Ver a realidade. Eu conheço você bem. Deve ter visto alguma influencer e fugiu com ela, né? Eu te aviso, volte logo para casa. Não me envergonhe lá fora. Acredite ou não, mas o que estou fazendo é algo muito importante. Quando eu der resultado, vai ver que não estou brincando. Helena, continue fingindo. Lá no fim do mundo, vou ver até quando essa máscara de hipócrita vai durar. Dessa vez, eu mesma vou virar a sua carta debaixo da manga. Coloquei o pomada da Dona Lourdes. Coloquei os pincéis do Pedrinho. Ah, Helena, a sua lanterna de alta luz, onde tá? Na minha mochila cinza, no fundo. O caminho de noite é difícil. Leve mais 2 pilhas de reserva. E não esqueça os comprimidos de água. Playboy, vai a um desfile em Paris. Ou a um mato feio. Cadê a sua bagagem? Não. Isso. Sabonete facial, tônico, aparelho de barbear, tá tudo. Lucas, ontem eu não estava brincando. A temperatura na montanha varia muito. Tem muitos insetos e não tem lojas lá. O seu regata, saco de dormir, repelente e a comida de emergência. Relaxa, com dinheiro consigo de tudo.
Acha que o dinheiro resolve tudo na montanha? Quando os insetos te mordam e morrer de fome, não chore. Deixa, Camilinha. Já avisamos o que era necessário. Adultos devem assumir as consequências. Já que ele acha que não precisa, deixa ele. Tá bom, sem problema. Quando eu chegar lá amanhã, vou gravar a prova da sua farsa. E vou pedir logo que o secretário Felipe me mande um helicóptero. Num lugar tão péssimo, não vou ficar nem 24 horas. Trazer bagagem é desnecessário. Vai ver. A estrada para a Vila Pedra Azul é famosa por ter curvas e buracos. Vai ser um choque para esse playboy mimado. Tá bom. Entre logo no carro. Vamos partir. Cara, pode ir mais devagar? Playboy, essa já é a melhor parte da estrada, mas um pouco à frente, nem cimento tem. Eu suspeito que vocês estão me zoando de propósito. É 2026. Como pode ter um lugar tão miserável? Enxague a boca com água. Primeira vez numa estrada de montanha. Vomitar ajuda a passar. Quem disse que eu vomitei por causa da estrada? Eu só dei um mal no café da manhã. Lucas, é fácil aceitar a realidade. A sua lógica de playboy, que ignora a pobreza, não funciona aqui. Não venha me dar lição. Não tenho tempo para isso. Lucas, eu já percebi. Não veio fazer trabalho social. Você só quer ver se somos golpistas. Escuta bem. Não importa o motivo. Já que veio, tem que trabalhar. Já tinha percebido? Então por que me deixou vir? Sim, porque tenho a consciência limpa. Se prepare. O resto tem que ir a pé. Ir? Para onde? Escola Pedra Azul. A estrada é estreita, o carro não passa. Vocês estão loucas? Vão carregar tudo a pé? Não é tão longe. Nós sempre transportamos assim. É muito sensível, né, Playboy? Te dou 2 minutos para pensar. Volta agora mesmo para sua cidade grande. Ou vem com a gente pra montanha. Querem usar essa farsa para me fazer desistir? Nem pensar. Vou com vocês. Cuidado com os passos. Vamos! Que som é esse? Que barulho é esse? Deslizamento ou terremoto? É a pedreira do outro lado da montanha detonando. A montanha vai se desenvolver. Pelo jeito, a vila vai melhorar em breve. Fiquem juntos, não se atrasem. Ninguém vai atrás de vocês. Playboy, o caminho não é longo, mas seus pés mimados têm que aguentar. Bruno, você não me menospreze. Que casa velha e arruinada. Vocês chamam isso de escola? É a única escola primária por aqui. Ah, a Leninha chegou. Caminhar foi difícil, né? Tio Antônio, não foi nada. Dessa vez trouxemos remédios básicos, água potável, pastilhas de purificação e os livros que as crianças mais precisam. Ah, se as crianças souberem que trouxe livros novos, não sei o quão felizes vão ficar. Vamos, levem os livros para a biblioteca. Essa é a biblioteca? Cadê os livros? Nenhum dicionário tem. Antes,
Tínhamos revistas doadores da cidade. As crianças tratavam como tesouro, mas folhearam tanto que acabaram destruindo. Não dá mais para ler. As condições são ruins. Tem que economizar lápis. Como teria dinheiro para comprar livros? Este é o outro mundo mais real. Mesmo que agora não seja tão bom, nós vamos nos esforçar para deixá-lo cada vez melhor. O país também vai deixá-lo cada vez melhor. Sakura! Menino, está com sede? Quer beber água? Tio, não temos sede. Professor Antônio, aquilo é um caderno? Pedrinho, entra logo. A Helena comprou para você. Tem livros e roupas novas. Entrem logo. Tudo isso é para vocês. Aqui, seu, para você. Seu. Que bonito! Até as cores têm cheiro! Mana, que roupa linda! É mesmo pra nós? Claro que é pra vocês. Todos ganham. Obrigado, mana. Que foi, Playboy? Já não aguenta mais? Vocês vivem assim o tempo todo. Essa é a realidade. O que você gasta no jantar? Dá para comprar livros novos para a escola. Dá para cada um deles ter um bom par de sapatos. Tá bom, não fique tão melancólico. Tudo vai melhorar. O verdadeiro teste só começou. Como assim? Distribuímos tudo. Agora é a nossa vez de nos acomodar. Vem, vou te mostrar o seu quarto presidencial de hoje. Chegamos, os voluntários ficam aqui. Que cheiro é esse? Vocês vivem num lugar desses? Se contente, Playboy. O tio Antônio deixou o quarto sem vazamento para você. E para que a gente tivesse um lugar melhor, ele até construiu este ano vários quartos de tijolo. Se não, você teria que dormir num dormitório. Cadê o ar-condicionado? Um ventilador também serve. Cadê o banheiro? Eu quero tomar banho. Playboy, acha que é o Resort Paraíso Tropical? Se quiser tomar banho, lá no quintal tem um poço. Vá buscar água. Quanto ao ar-condicionado, teto de vidro, vento natural, puro e ecológico. Que cama dura! Como vou dormir? Eu sou... Você é o quê? Você é... Ah, é. Você é o caçador de fraudes, como... Não aguenta no primeiro dia? A porta tá aqui. Não vou te acompanhar. Deixa, Camilinha. Chega. Quem disse que vou embora? Eu, o Playboy, e voluntário, vou dormir aqui hoje. Tá, boa noite. Ai. Que cama dura, minha lombar. Esses mosquitos são invencíveis. Lucas, você enlouqueceu e veio para essa floresta se dar de alimento para os mosquitos? Helena, eu, o Playboy, juro que vou achar as provas da sua fraude. Que cedo o galo cantou. Almoço! Venham tomar café!
Que bom, finalmente vou comer. Aceito até macarrão. O que tem de café? Tem ovo pochê com pão integral? Ou pelo menos macarrão? Ou ravioli? Sonha, Playboy. Arroz cozido no fogo e pão de farinha. Aproveite. Só isso? É, a vida é dura. Coma um pouco. O que é essa coisa tão dura? Arma de defesa? É pão da tia Rosa. Enche a barriga. Feito em casa é delicioso. Sem café moído, tudo bem. Mas nem tem carne. Coma se quiser. Não coma e não estrague. Eu. O senhor, coma logo. O pão da tia Rosa é bem doce. Só comemos isso em datas festivas. Não vou comer. Isso não é comida pra gente. Não coma, mas não tem delivery depois. Não tô com fome agora. Eu, Lucas, deve ter perdido o juízo. Vim pra esse fim de mundo me martirizar. Nem carne pra comer. Isso não dá pra aguentar. Helena, a doação da cidade. A segunda leva chegou hoje. Que ótimo, preparem tudo. Vamos abrir e conferir. Tá. Mais doações. O seu jogo vai se descobrir. Quero só ver. Nessa nova doação, o que você escondeu? Helena, se não achar provas da sua fraude, eu não acredito que Lucas. Deixa eu abrir! O que vai fazer, Playboy? Cuidado, não estrague o que tem dentro. Com certeza é só livros velhos e amarelados, e roupas velhas. Prepara-se para ser desmascarado. Como é possível? Tudo novo e de ótima qualidade. Trabalho social não é recolher lixo. As crianças da montanha também merecem o melhor. E não as sobras que ninguém quer. Professor Antônio, aqueles livros são mesmo para nós? Que lindo! Parecem os da TV. Sim, são todos para vocês. Sem diretor, sem câmeras. Esses olhares não podem ser fingidos. Uau, presentes novos. Venham. Pedrinho, venha ver. Essa roupa nova serve? Uau, que gato! Pedrinho, vem aqui. Vamos ver essa roupa nova. Vem, vamos ver se serve. Uau, que gato! Depois, pega um lápis de cor. Estuda muito, tá bom? Entendi, professora Helena. Vou estudar muito. Não vou estragar a roupa. Tá bom, vai brincar. Tem aí lápis de cor. Vou desenhar um tigre. Cuidado, Helena. Florzinha, é normal ficar feliz com o presente, mas temos que aprender a cuidar deles. Se eles quebrarem, os lápis não vão poder desenhar o tigre. Entendi, professora Helena. Vou andar devagar. Lucas, quão idiota você é pra achar que ela é uma golpista?
Florzinha, isso é pra você. Florzinha, é pra você. Por que não abre? Tem um castelo 3D lá dentro. Tô com medo de sujar. Obrigada, professora Helena. Eu nunca tive um livro só meu. Vou cuidar muito bem dele. Tá, vamos. Deixa comigo. Por que seus olhos estão vermelhos? Areia no olho. O vento tá forte. Helena, os materiais da manhã já distribui e conferi. Tudo certo. E o itinerário da tarde? Já organizei tudo. Tá. Comam logo a comida. À tarde vamos visitar as famílias, para ver o estado das famílias mais vulneráveis. Tá bom. Lado leste e lado oeste são 3 grupos no total. Só que... Quem vai na casa do Pedrinho? Eu vou. Você? A trilha é bem difícil. É difícil de subir. E tem cobra. Você aguenta? Quem tá subestimando? O Pedrinho até anda lá. Por que eu não posso ir? O quê? Tio, vai visitar a minha casa? Pode me mostrar o caminho? Como assim, tio? Quer ir à minha casa? Sim, pode me levar? Não entenda mal, tio. Não é que eu não queira. Mas a vovó está ocupada. Não pode recebê-lo. Não precisa. Mas... O que foi? Por que tá chorando? Não chore. Se a Helena ver, vai achar que te chateei de novo. Desculpa, tio. Não chorei de propósito. A vovó tá doente. Trocamos a comida por remédio. Não posso te levar. Você vai passar fome. O que a vovó tem? Eu não sei. Tá com febre. Tá muito quente. Ela disse que é só um resfriado. Melhorará em uns dias. Mas tô muito preocupado. E seus pais? Não sei. A vovó disse que trabalham longe. Faz tempo que não vejo eles. Tio, a vovó vai ser como o vovô e não melhora? Não vai. Vamos pro dormitório. Vamos pegar comida e remédio. Te levo pra casa. Lucas, soube que a vovó do Pedrinho tá doente. É grave? Acho que é um resfriado. A saúde dela é fraca. E com a desnutrição, não melhora. Ainda bem que não é grave. Mas por que você tá tão pálido? Hoje fui na casa do Pedrinho. A única comida que tinha era a que a vovó guardou pra ele. Metade de batata doce. Com o calor, a batata doce estragou. Antes eu achava que eram pobres, porque não se esforçavam o bastante. Mas hoje eu percebi que para alguns só viver já exige todo o esforço. Por isso viemos. Mesmo que seja só uma luz, ajuda eles a resistirem mais. Helena, obrigado. Obrigado por me fazer ver o mundo real. Entre. Ah, Luquinhas, ainda acordado a essa hora? Professor Antônio, queria perguntar uma coisa sobre a Helena. Quer saber o que ela espera em troca, né? No fundo dessas montanhas, parece um canto esquecido do mundo. Não conseguimos manter professores jovens, e os suprimentos são difíceis de chegar.
As crianças aqui, a maioria é como o Pedrinho, não vê os pais o ano todo. Não só os livros de leitura, até um lápis decente tem que dividir ao meio. O governo não dá subsídios? O subsídio constrói a escola, compra mesas, mas não compra companhia, nem garante comida e roupa. Até há 3 anos a Helena veio. Na época eu achei que fosse como as outras da cidade. Tirar fotos e ir embora em 3 ou 5 dias. Mas quem diria, nesses 3 anos, todo mês, em qualquer clima, ela traz os suprimentos. E o dinheiro das lives? Veja você. Sem lucro, sem fraude, ela não só usou cada centavo das lives para comprar roupas novas para as crianças, livros e comida, como as estradas são difíceis e sem entregas, toda vez que vem, os milhares de reais do carro ela trabalha duplo na cidade para pagar. Essa menina está arriscando a vida para as crianças daqui terem a chance de estudar. As pessoas de fora, como têm coragem de duvidar dela? Lucas, você é um completo idiota. Helena, desculpa. Vou pagar pelo meu próprio descuido. Camilinha, por que ainda não dormiu? Amanhã entregamos os suprimentos no sítio dos Oliveiras. Hoje eu e a Helena fomos para a cidade carregar mais de 10 sacos de arroz. Ela se cansou e a lesão na coluna voltou. Adormeceu sem nem ter jantado. Então vim ajudar a conferir a lista. Tudo isso foi ela que conseguiu trazer sozinha? Lucas, você está aqui há mais de um mês. Como a Helena é, você já deve ter visto. A Helena não é como aqueles influenciadores falsos da internet. Olha só. Essa é a conta do nosso projeto. Screenshots de todas as transações. 3 anos. Cada doação dos fãs vai direto para a conta oficial, para comprar suprimentos. Até a senha de saque, a Helena entregou direto ao diretor Antônio para supervisionar. Ela nem tocou nesse dinheiro. Muito menos o desviou. E no mês passado, para juntar dinheiro para o Pedrinho e os outros, para roupas e livros, ela trabalhou 2 empregos na cidade e juntou dezenas de milhares de reais e doou tudo. Você viu, até os sapatos que ela usa são da época da faculdade. O solado rachou e não troca. Por que as pessoas na internet falam assim dela? Transparência total, sem lucro, sem fraude, sem roteiro. Não há nenhum golpe. Desde o início, foi só eu, um idiota arrogante, com a ignorância e o preconceito, que criei essa farsa ridícula. O caos que criei, eu mesmo resolvo. Lucas, você é um desgraçado. Como foi que eu fiquei louco e desconfiei da Helena? Agora, como posso compensar todas essas bobagens? Playboy, por que você deletou os vídeos de denúncia? Foi muito difícil construir essa conta. Perdeu muitos seguidores. Deletou e pronto. A partir de hoje, quem ousar jogar sujeira na Helena vai ter que se ver comigo, Lucas. Playboy não foi atrás de provas. O que descobri foi só minha própria estupidez e descaramento. De agora em diante, o grupo Duarte não pode de forma alguma difamar a equipe Helena Dias. Só por uns boatos na internet, neguei a bondade dos outros e pisotei o coração alheio. Que atitude infantil e absurda! Bom dia, Helena. Lucas, o que tá fazendo?
Helena, a partir de hoje, deixe todo o trabalho sujo e pesado comigo. Lucas, você... Helena, eu estava errado. Eu prometo, não farei mais trabalho falso. Vou fazer trabalho social de verdade. Nossa! Espera, você tá fazendo uma tempestade de areia ou varrendo? Meu bom playboy, eu te imploro, pare de atrapalhar. Desculpa, primeira vez varrendo. Vou mais devagar. Irmãozão, como você dobra é feio. Parece um pão. Que isso, moleque? Isso que eu fiz é dobrar abstrato. Entendeu? Olha só. Pedrinho, você é demais. Me ensina, vai. Se acostumou nesses dias? Estende a mão. Tô bem. É só um arranhão. Sou duro. Mão. Você sempre foi um playboy mimado. Não precisa se esforçar tanto. Tô bem. Ainda posso trabalhar. Lucas. Em uns dias, alguns voluntários vão voltar cedo por não se adaptarem. Quer voltar com eles? Está me expulsando? Você tá me mandando embora? Eu não fui vagabundo hoje. Arrumei o cobertor. E varri o chão. Não tô te mandando. Olha pra sua mão. E nesses 2 dias, não se acostumou com a comida. Toda noite os mosquitos te mordem e não dorme. Seu corpo não se adapta aqui. Não precisa se forçar. Admito. Quando cheguei, queria ir embora. Só pensava nisso. Mas agora, não quero mais. Por quê? Hoje, o Pedrinho, ao me ensinar a arrumar o cobertor, eu olhei a sola do sapato dele. Estava toda lisa, mas ele sorria mais que ninguém. Achei que vocês estavam fazendo pose, mas ficar aqui me fez perceber que tem gente que precisa de ajuda. Quero ficar aqui. Mesmo que seja só carregar livros ou varrer o chão, quero ajudar de verdade. Tá. Já que vai ficar, não reclame mais de cansaço. E não se comporte como playboy. Não vou me arrepender. Helena, esse playboy ficou louco de fome? Antes ele só bebia água mineral e só comia legumes orgânicos, né? As pessoas sempre mudam. Por que estão me olhando? Se vocês não vão comer, eu como tudo. Ela é tão sincera com todo mundo aqui e eu a enganei com uma identidade falsa. Não dá. Preciso achar uma chance para confessar. Mesmo que ela fique brava, não posso mais esconder. Helena, tem um tempinho agora? Que foi? Por que essa cara séria? Na verdade, tem uma coisa que escondi de você. Hoje preciso te confessar. Na verdade, eu sou... Leninha, problema, deu ruim. Tio Antônio, o que foi? O que aconteceu? O que foi, tio Antônio? O que aconteceu? O professor Vinícius teve uma gastroenterite ontem. Foi pro hospital tomar soro. É grave? Como ele está agora? Ele já está fora de perigo. Mas o médico disse que vai internar 1 semana. Mas nestes dias tem aulas de inglês. 3º ano. E 6º ano também. Principalmente o 6º, que vai ter prova. Se pararem, vão ficar para trás. Olha, na sua equipe,
Tem alguém bom em inglês para substituir uns dias? A Camilinha e os outros passaram no teste, mas não falam inglês. Têm sotaque local. Podem ensinar a falar errado. Por que tá me olhando? Outro dia, quando a gente arrumou os suprimentos médicos importados, as instruções eram em inglês. A Camilinha demorou no dicionário. E você leu tudo de uma vez só. E seu sotaque é melhor que o de Ceres. Claro, tenho duplo diploma de uma Ivy League. É você, professor Lucas. Missão de emergência. Você dá essa aula. Eu... ensinar? Não dá. Helena, calma. Falar inglês é diferente de ensinar. Na minha vida, nunca segurei uma criança. Me mandar pro pino, e se eu ensinar eles a ser analfabetos? Ontem você não disse que queria de verdade fazer algo pra elas? Como assim? Seu compromisso durou só uma noite? É a mesma coisa? Prefiro cortar 10 cestos de lenha a ficar no pino. Em projetos de dezenas de milhões de reais, nunca fiquei tão nervoso. Dezenas de milhões de reais? Você é mesmo um playboy. Então não tem problema. Se fecha negócios de dezenas de milhões de reais, ensinar inglês pras crianças não é moleza? Quero dizer... Enfim, teme estragar a sua marca. Lucas, confio em você. Basta ter metade da confiança que tem em mim e na Camilinha, e não terá problema. As crianças precisam de você. Tá bom. Esquece. Fudeu! Ainda dá tempo de fugir? Professor Lucas, o senhor tá com medo da gente? Quem disse que tenho medo? O professor tá fazendo vocês sentirem a minha aura. Alunos, hoje não vamos decorar. Vou ensinar algo divertido. Vou ensinar vocês a sair e impressionar com o sotaque americano. Hey bro, what's up? Repitam. Hey bro, what's up? Significa, mano. Tudo bem. Bom, agora o professor vai continuar a aula. O efeito foi ótimo. Você é muito inspirador. Até o mais bagunceiro não se distraiu. É nada demais. Olha quem é que fala. Isso é moleza. Lucas, obrigada. E hoje você resolveu o problema da escola. E viu seu brilho. Você nasceu para ensinar. Você é incrível. Desde pequeno, quando me elogiavam, era por ser filho do Eduardo Duarte. É a primeira vez na vida que alguém me elogia pelo que eu faço. De forma tão sincera. Não é pra tanto. Eu dou as aulas dos próximos dias. Vou preparar as aulas. Helena! Helena, deu ruim! Deu muito ruim! Helena, deu ruim, tem problema. Olha. Galera, abram os olhos. O que tá viral na internet? O projeto rural Helena Dias é uma completa e total gangue de golpistas. Olhem as provas das vítimas, as capturas de tela das transferências. Eles usam a desculpa de doações para crianças da montanha para levar o seu suado para a própria conta. Essas capturas de transferência não são da nossa conta. Isso é pura calúnia. Vamos chamar a polícia. Chamar a polícia leva tempo, mas o boato vira rápido. O público só vê emoção, não provas. Se não formos rebutar com provas fortes, perdemos a nossa credibilidade e os gastos das crianças param. Que jogada suja. Com certeza não é um usuário comum sem o que fazer. Tem alguém por trás, fazendo uma campanha de difamação. Esses caras que só sabem se esconder atrás do teclado, acham que a internet é lei à parte. Lucas, obrigada por dar aula hoje. Isso tá meio complicado. Vá pra casa descansar. Eu resolvo. Helena, organize as nossas contas primeiro. Deixa o resto comigo. Deixar com você? O que vai fazer?
Eu costumava brigar na internet. Tenho experiência com trolls. Vou ao banheiro. Playboy, a vida na montanha. Tá boa? Secretário Felipe, use a imprensa do grupo agora. Em 10 minutos, tirem da internet as notícias ruins sobre a equipe solidária Helena Dias. Tirem tudo de vez. Tirar as notícias? Sim. Agora. Playboy, essa campanha de imprensa custa uma fortuna. E se o presidente perguntar? Eu mesmo me explico com o velho. E mais, investigue aquele youtuber de golpes. Quero saber tudo sobre ele. Quero saber quem mandou ele difamar. Se não descobrir, amanhã você vai pra filial na África. Sim, Playboy, vou resolver agora. Descanse, tome água. Não posso parar. As capturas do youtuber são muito enganosas. Preciso verificar as contas desses anos com detalhes para provar nossa inocência. Helena, confia em mim. O quê? Playboy, tá meio complicado. Playboy, a situação é um pouco complexa. Os registros de transferência das vítimas são reais. Mas o quê? Não me enrole. Mas quem enganou não foi a senhorita Dias. Foi uma gangue de golpistas profissionais que roubaram a conta da equipe da senhorita Dias para enganar as pessoas. E por trás dessa gangue, há alguém que o senhor conhece. Quem? Carlos Oliveira, o qual o senhor doou muito tempo atrás, aquele falso voluntário. Ele mandou criar uma conta idêntica à da senhorita Dias. Pega os dados de registro da conta falsa, o fluxo de dinheiro e as mensagens dele com a gangue de golpistas. Empacota tudo e manda pro meu celular. Certo. Playboy, já mandei. O que foi? Ainda não terminei de conferir. Não precisa, as contas estão limpas. O problema é a pessoa. O que é isso? Alguém se passava por você. Olha os beneficiários das transferências. Não é a conta da sua empresa. É de uma empresa de fachada, registrada por um tal de Carlos Oliveira. Carlos Oliveira? Há 5 anos, por divergência de ideias, eu o expulsei da equipe. Quem diria que ele usaria um método tão baixo para se vingar? As capturas do canal de denúncias são de contas falsas do Carlos. Já temos as provas. Agora é a nossa vez de revidar. Helena, vira! Grande vira! O que foi? O canal de denúncias se retratou. Ele não só apagou o vídeo difamatório, como também fixou um vídeo de esclarecimento. Disse que foi usado pelos golpistas, por não ter investigado direito, e ainda entregou todas as pistas sobre o Carlos Oliveira à polícia. Lucas, que tipo de amigo é esse? É incrível! Agora, não só o Carlos Oliveira foi exposto, como seguidores da nossa equipe subiram dezenas de milhares. São só uns amigos hackers que conheci jogando. Só pedi pra investigar. Luquinha, muito obrigada dessa vez. Se não fosse você descobrir a verdade a tempo, eu ainda estaria lutando com as contas. O trabalho da nossa equipe estaria arruinado. Você nos ajudou muito. De nada. Agora somos da mesma equipe. Não podia deixar vocês serem maltratadas. Na verdade, depois de 1 mês, percebi que entende muito de negócios. É muito calmo. É muito bom. Obrigada. Helena, sou tão bom assim? Claro. Você tem a postura de um playboy, mas sempre se nega primeiro. Por quê? Para outros, talvez. Mas para meu pai, sou um inútil que só sabe gastar. Desde pequeno, não importa o que eu faça, ele nunca se contenta. Sempre que fico em segundo, ele me pergunta: por que não ficou em primeiro? Eu disse que queria jogar esportes, e ele achou que era besteira. Na lógica de sobrevivência dele, nada que eu faça está certo. Então eu decidi desistir e ser um playboy ocioso. Assim, ele espera menos de mim. Eu também acreditava em caridade.
Esse Carlos Oliveira, eu doei pra ONG dele 10 milhões de reais. E ele fugiu com o dinheiro. Por isso, depois, não acredito mais em trabalho social. Mas nesse mês aqui, vendo Pedrinho e os outros, e vendo você se esforçando por centenas de reais em suprimentos, eu de repente achei que a minha vida antes era bem ridícula. Lucas, você não é inútil. Sobre o Carlos Oliveira, sem você, não saberíamos o que fazer. Você tem senso de justiça e é muito esperto. Só que antes, não conseguiu provar isso. Helena, Tá bom, não seja tão amargurado. Ser negado, ser questionado, eu já passei por isso. Você. Antes de te conhecer, eu fazia lives na comunidade e encontrei um louco bem mais bizarro. Louco? Um cara chamado Lucas, um playboy burro e rico. Ele entrou na minha live do nada e bombardeou com mensagens e presentes. E depois encheu a tela. Disse que eu era golpista, que era farsa e as provas eram de IA. Esse cara é bem sem noção. Mais que isso, é arrogante e ignorante. Ele não entende a vida na montanha e fica dando lição, tão arrogante. Na hora, eu jurei que se eu encontrasse esse troll na vida real, eu jogaria a conta na cara dele e faria ele, na frente da minha equipe, se curvar e me pedir desculpas. Fudeu. Se ela descobrir que aquele louco sou eu, ela me arranca viva. Lucas, apesar de você ser arrogante no começo e querer desmascarar tudo, mas você veio bem de perto e é bem diferente daqueles que espalham mentiras. Ela confia tanto em mim, eu tenho que contar pra ela que sou o Lucas. Helena, na verdade eu sou... Lucas, onde você se meteu dessa vez? Você ficou louco por uma mulher, gastou milhões de reais em assessoria? O dinheiro que te dou é demais? Você gasta demais. Pai, te explico depois. Explica o quê? O seu caos na internet. Acha que eu não sei? Esse seu perfil chamado Lucas, você xingou a streamer por aí. E ela postou prints na internet. Sabe o quanto me custou limpar esse seu caos? Mas chega, não é o momento. Não me importa onde você tá, volte pra casa agora. Sua mãe ficou tão brava que subiu a pressão. Olha pra você, já tem mais de 20 e se comporta como? Passando o dia sem fazer nada. Pai, não vou voltar. O que você disse? Pai, acredite ou não, estou fazendo algo muito significativo. Nunca vou voltar. Significativo? Você disse a mesma coisa antes. Falou de trabalho social e gastou 10 milhões de reais. E não foi o Carlos Oliveira que te enganou? No fim, fui eu que tive que limpar sua bagunça. Dessa vez é diferente! O que tem de diferente? Um cara que não consegue se sustentar, o que você pode fazer? Tá, já que não quer voltar, seu cartão, eu bloqueio hoje mesmo. A partir de agora, não espere nem um centavo real de mim. Nem um centavo real. Quero só ver quanto tempo vai durar lá fora. É seu pai? Quer que eu volte? Mas eu já disse que não vou voltar. Estou fazendo algo muito significativo. Não vou voltar. Só que ele bloqueou o meu cartão. Vocês vão me dar comida, né? Relaxa, tem comida de sobra. Mas é bem simples. Você, playboy, não reclame da comida. Olhem, pessoal, o que esse círculo parece? Parece o sol uma bolacha. Parece o rosto da florzinha. Pessoal, leiam o livro um pouco. Florzinha. O que foi? Alguém te fez mal? Então conta pro professor Lucas. O que aconteceu? Professor Lucas, este é o meu último dia na escola. Como assim? O vovô disse que não tem dinheiro e que eu devo parar. E disse que meninas que estudam, mesmo que
que estudem muito vão se casar. Quem te disse isso? Hoje de manhã, quando o vovô me trouxe, ele falou com o professor Antônio. Disse que a partir de amanhã não vai me trazer mais. Professor Antônio, o que houve com a Florzinha? Você já sabe. Ela disse que amanhã não vem mais. Os avós não vão mais deixá-la estudar. A situação dela é uma longa história. A mãe da Florzinha faleceu no parto do irmão dela. Depois, o pai dela foi trabalhar na cidade. Mal volta algumas vezes no ano. Às vezes, manda uns R$400. Os avós da Florzinha são muito machistas. Desde o primeiro ano dela, acham que ensinar meninas é desperdício. Esses anos, eu fui o que fiz. De meu salário, dava R$200 e comprava livros e roupas para ela. Só assim, os avós aceitaram. A educação básica não é gratuita? Nem o dinheiro da comidadão. Isso ainda é família? Professor Lucas, você é da cidade e não entende. Aqui na montanha, muitos da velha guarda não acham que estudar serve para nada. Eles acham que o menino saber ler e escrever o próprio nome já basta. O certo é voltar cedo para ajudar em casa. A vovó da Florzinha já queria que ela voltasse para ajudar. Ao porco, cozinhar, cuidar do irmão. E o pai dela? O pai não se importa? Já falamos com ele. Também acha que estudar não serve para menina. E ele ainda disse que quer juntar dinheiro para o filho. Na última vez que liguei para ele desligou na minha cara. Mas as notas da Florzinha são ótimas. Ela sempre é a primeira da turma. Eu luto com isso há anos. Já tentei de tudo. A vovó dela é muito teimosa. Na última vez que fui lá, ela fechou a porta na minha cara. Sinceramente, isso me dói. Eu realmente não sei mais o que fazer. Professor Antônio, vou falar com o vovô dela. O quê? Quero tentar. Mesmo que haja uma chance, eu quero tentar. Não adianta, professor Lucas. O vovô da Florzinha é teimoso. É falar para a parede. E se der certo, eu também era teimoso. E agora já mudei. Se eles aceitarem a minha ideia, a Florzinha pode continuar estudando. Tem razão. Tio Antônio, pode chamar o vovô da Florzinha para a escola? Florzinha, não vou deixar você parar de estudar. Ouvi que vão me dar doações? Isso, tá tudo aqui. Tem arroz e farinha e uns remédios básicos. Tá, vocês professores são úteis, mas se eu aceitar isso, não preciso fazer nada, né? Claro que não, mas já que veio de tão longe até aqui, que tal conversarmos? Menino, sem enrolação. Eu sei o que você quer. Vocês, professores, são todos iguais. Dão presentes e bajulham. Mas no fim, só querem nosso dinheiro, né? Olha aqui, não temos dinheiro. A Florzinha é uma menina para que tanto estudo? No fim, ela vai para a família dos outros. Vovô, agora tem uma política. A educação básica é gratuita. Material didático, mensalidade, não custa nada. Só paga a merenda. São só algumas dezenas de reais. Dezenas de reais não é dinheiro? Melhor guardar para comprar carne para o irmão, não acha? O pai da Florzinha se matando lá fora. E se ela terminar o ensino fundamental? Não vai ter que continuar? Você vai pagar o resto? Vovô, não pode falar assim. Vocês, criados na cidade, não têm ideia de como a gente vive. A Florzinha tem 9 anos, já pode trabalhar. Precisamos alimentar os animais. A vovó tem dor nas costas e o irmão é pequeno. Se ela não ajudar, quem vai? Vovô, a Florzinha é muito boa na escola e sempre fica em primeiro lugar. Ela é tão esperta. Se ela não estudar, seria uma pena. Se ela for para a faculdade e sair da montanha, não seria só para ela, mas também para ajudar a família. Faculdade? Sonha! Nossa vila, por décadas, nunca teve um universitário. E ela, uma garotinha, só precisa ler e fazer contas.
Veja a filha da família Lima. Terminou o ensino médio e foi trabalhar. Ganha R$3.000 por mês. Melhor casar cedo e ganhar o dote. Agora é diferente. Mulheres também podem ter sucesso. Conheço muitas, empresárias, professoras, médicas, todas vieram de uma vila no interior. Chega, chega. Para de promessas vazias. Já vivemos metade da vida, já vimos de tudo. Palavras não vão adiantar. E a Florzinha não quer estudar, né? Isso. Florzinha, me diga, você não quer mesmo estudar? Professor Lucas, não me pergunte mais. Eu não quero mais estudar. Florzinha, você sempre é a primeira da turma. Eu consigo ver que você ama estudar e tem talento. Escute o seu coração. Não quer mesmo mais? Acredite, se quiser estudar, eu vou te ajudar. Professor Lucas, quero estudar. Quero ver a cidade grande da tia Helena. Se de noite tem luzes de neon mesmo. Se a biblioteca lá tem tantos livros assim. Quero ser como a tia Helena. Ser útil. Chega de falar besteira. Vamos pra casa. Eu pago a escola da Florzinha. Não precisa. Pra que menina estudar? Chega de papo. O irmão dela tá esperando pra comer. Espera. O que foi? Vai usar a força? Que tal assim? Fazemos um acordo. Que acordo o quê? O irmão da Florzinha já tá na idade de estudar. Logo. Meu neto é muito esperto. Com certeza vai dar certo. Para menino, estudar é ótimo. Mas vocês podem bancar isso? Você. Posso bancar a escola do seu neto. Se ele der certo, até para ir pro exterior, eu pago tudo. Tá tentando enganar quem? Professor de interior ganha os trocos. Quem disse que sou professor de interior? Pode perguntar para eles quem eu sou. Filhinho de papai. Já pensou bem? Quer fazer esse acordo comigo? Obrigado, senhor bom. Meu benfeitor. Ei, não acabou. Já que é um acordo, eu também tenho condições. Qual a sua condição para a Florzinha continuar estudando? As mensalidades dos dois eu vou bancar. Mas se um dia eu descobrir que a Florzinha parou, também vou parar de bancar o irmão dela. Então, a partir de agora, é melhor rezar para que a Florzinha tenha notas ótimas e continue estudando. Fique tranquilo, vovô. Eu vou estudar muito. Tá, vamos assinar um termo. Certo. Fechado. Obrigada, professor Lucas. Eu vou estudar muito mesmo. Florzinha, lembre-se, não estuda por outros. Não te decepcione. Luquinhas, muito obrigado. A Florzinha, eu a vi crescer dia a dia. Se ela parasse de estudar, eu me sentiria muito mal. Não diga isso, professor Antônio. Eu só dei uma ajudinha. Foi o trabalho de vocês que fez a diferença, com os avós da Florzinha preparando o terreno. Eu nem imaginava que ia conseguir. Com o gênio do vovô, fui 20 vezes e 18 vezes me expulsou. Você foi uma vez e deu certo. Eu também queria saber como você conseguiu convencê-los? Eu fiz um acordo com eles. Acordo? Que acordo? Disse que bancaria o irmão da Florzinha na faculdade. E a escola da Florzinha, eu também pagaria. Mas a condição é que, se eu descobrir que a Florzinha parou de estudar, o apoio ao irmão dela também vai parar. Bancar o irmão dela até a faculdade. Luquinhas, isso não é uma quantia pequena. Você é um voluntário. Ganha pouco. Quanto vai custar? Isso não vai ser um peso na sua vida? Professor Antônio, fique tranquilo. Ele é um filhinho de papai escondido. A família dele é rica. Esse dinheiro para ele é pouca coisa. Filhinho de papai? Nossa, com a sua situação, você ainda se contenta em vir para cá fazer trabalho social, dormir numa cama dura, comer comida simples e limpar o nariz das crianças? Você é mesmo admirável. Professor Antônio, não me elogie tanto. Antes eu também era um burrice. É que a Helena me mostrou o que é realmente importante.
Eu? O segredo de ser o Lucas não pode mais esperar. Tenho que contar a Helena agora. Helena, na verdade, tem algo que eu escondi de você. E hoje tenho que te contar. Na verdade, eu sou. Alô? Porque sempre que vou me confessar, dá problema. Na próxima, fala mais rápido. O quê? Entendi. Eu desço agora. O que foi? Problema lá embaixo. A Camilinha ligou e disse que roubaram os suprimentos e que a inspeção deu problema. Que problema? Não sei os detalhes. A Camilinha no telefone não explicou direito. Tenho que descer agora. Essa carga tem remédios básicos e pastilhas de água. São os mais urgentes. Não dá pra esperar. Eu vou com você. Mas... sua aula... O professor de inglês volta à tarde. Deixa comigo. Podem ir. Tá, vamos. Já faz 15 dias. O moleque não se arrepende. Nem liga para pedir dinheiro. As cartas dele foram bloqueadas. O que ele tá comendo e bebendo por aí? Secretário Felipe, entre. O senhor me chamou, senhor Duarte? Eu pedi para você localizar o moleque do Lucas. Já descobriu? Onde ele tá se metendo? E mais, neste tempo todo, o que ele tá fazendo? Já descobri, senhor Duarte. Veja aqui, senhor Duarte, é o local do Playboy agora. O Playboy está na região montanhosa do sudoeste, em uma pequena vila. O que ele está fazendo? Veja essas fotos. Tem certeza que é meu filho? Sim, senhor Duarte. O Playboy este mês não usou um centavo da família. Pelo que sei, ele está lá como voluntário. Acorda às 5:30 e só dorme às 10. Ele é muito bem avaliado lá. Bom, esse sim é meu filho. Rápido, organize minha agenda. Cancele as reuniões dos 3 dias. E mais, veja o que a vila precisa. Roupas, remédios básicos, material escolar, medicamentos. Compre o que falta. Quanto mais, melhor. Vou lá pessoalmente para apoiar meu filho. Certo. Senhor Duarte, já vou. Moleque, finalmente me deu uma paz. Helena, enfim chegou! Ele insiste que os itens doados têm problema e vão afetar a saúde das crianças. Trouxe inspetores e a polícia. E não deixam nossos carros subirem. Carlos, você de novo. Santa Helena, quanto tempo? Não me culpe. Eu sou assim. Me preocupo com as crianças. Ouvi que alguém dava coisas ruins para as crianças. Meu senso de justiça falou mais alto. Eu tinha que intervir. Carlos, ainda nem te procurei e você mesmo se entregou. Qual é a sua? Senhora Dias, acabamos de testar remédios e roupas infantis nesta doação. Descobrimos que o formaldeído e os corantes aminas aromáticos estão em excesso. Pelas normas nacionais, esta doação é de qualidade inferior. Se usados por crianças, podem causar alergias, problemas respiratórios e, em casos graves, até câncer. O quê? Impossível. Nossos materiais são rigorosamente selecionados. Isso. Organizamos tudo nós mesmos. Não pode ter esses problemas. Santa Helena, esse é o seu bom trabalho social? Remédios vencidos, roupas tóxicas para as crianças. Diz que faz isso pelas crianças. Mas eu acho que é só por views. Para enganar doações. Vou ver. Essa doação não é nossa. Qual é? Não veio do seu carro? Se não é sua, é minha? Caramba, que piada. Cala a boca. Fala demais. Que irritante. Quem é você? É o amante dela? Defendendo tanto. Não sou, mas sei que você é um desgraçado. Seu? Calma. Falem direito. Já disse. Essa doação não é a que a gente preparou. Você diz que não é e pronto. Qual a prova? A nossa equipe solidária sempre recebe as doações, as separa, desinfeta e embala. E no meio de cada caixa, colocamos o nosso logotipo exclusivo e a data. Olhem. Olhem, essas caixas não têm nada. Não são nossos suprimentos.
Você diz que tem etiqueta e pronto. Quem garante que você não colou agora mesmo? Além disso, quem garante que você não usou uma caixa falsa? Mostra com etiqueta, mas entrega sem? Acha que todos são como você, enganando gente com a caridade? Jovem, de que adianta falar tanto? Você não pode provar que não usou caixas falsas. Helena, nós nos conhecemos há tempos, não é? Eu sei que com essa mercadoria, com certeza não é culpa sua. Deve ter sido na transportadora que deu problema. Olha, eu tenho contatos. Posso resolver isso. O relatório de inspeção, eu faço eles reemitirem. Você seria tão bom? É só assinar este documento e te ajudo. Que tal? Contrato de aquisição? Então você quer comprar a equipe solidária da Helena? Isso. Helena, pense bem. Você trabalhou tanto este ano, pedindo doações, se esforçando para chegar até aqui. Com esse problema agora, se isso vazar, como vai se sair? É melhor vender a equipe para mim. Te dou 5 milhões de reais. Pega o dinheiro e vai. Limpo. Eu acalmo a situação. Os suprimentos vão lá. O que acha? Carlos, o Instituto Luz do Amanhã, nós construímos aos poucos. Nem pensar. Nem pensar. O Instituto Luz do Amanhã, nós construímos aos poucos. É o bastante, filha. Eu tenho mais 10 aqui. Helena, você é esperta. Sabe o que escolher. Os suprimentos foram confiscados e a polêmica cresce. Logo a neve vai bloquear a montanha e as crianças não podem esperar. Assina, eu me encarrego. E sua van sobe hoje. Se não assinar, o caso dos suprimentos tóxicos vai viralizar na internet, né? Então você tá de olho na credibilidade da equipe solidária da Helena? E daí? Por acaso vocês vão fazer trabalho social a vida toda? Quanto se ganha com isso? Já é bom não estarem no vermelho. Fazem isso há tanto tempo e ainda são questionados, né? A boa fama só veio agora. E pra quê isso? Helena, acorda! O desenvolvimento dessa roça, o que tem a ver com você? Em vez de ganhar bem e melhorar a vida, tá aí se fazendo de santa. Olha o seu traje. Há anos, eu até sinto pena. Vende a marca pra mim. Eu garanto que vai lucrar. Tão bem preparado. Parece que a troca dos suprimentos foi tudo planejado. Não me acusa, tua. Tem alguma prova de que eu troquei os suprimentos? Carlos, sabe por que sempre antes de embalar eu gravo tudo? Porque desde o primeiro dia eu já estava preparada para as dúvidas. O que tá falando? Não esperava, né? Esses suprimentos, do carregamento à entrega, estão gravados do início ao fim. Quer dar uma olhada você mesmo? Para ver se alguém tocou neles? Querem me enganar, né? Como teria câmera na van? É tudo mentira! Além disso, não fui eu que troquei! O que eu tenho a ver com isso? Então tem cúmplice. Que irritante. É entre mim e a Helena. Voluntário não tem o que falar, é que... Carlos, parece que não se lembra de mim. Escuta bem, não é todo mundo como você, enganando gente com a caridade. Já me lembrei. Você não era aquele da internet, o filhinho de papai burro, o Lucas, né? Que doou pra nossa instituição uns 10 milhões de reais. Por isso parecia familiar. Lucas Duarte! Você é o Lucas? Você é o Lucas? Que nada. Vocês não sabiam? Não foi o Lucas que expôs a equipe solidária? E agora estão juntos? Ah, então era só um marketing. Eu te explico isso. Depois, o mais importante são os suprimentos. Senhor, este é o vídeo completo de quando embalamos os suprimentos ontem. Temos close-up de cada caixa e as etiquetas estão claras. Pode verificar. Verifique a IA. Temos a gravação da live, o vídeo completo. Não há traços de fraude. O vídeo é real. Parece que esses suprimentos não são seus. Senhor, acho que alguém trocou nossos suprimentos só para nos incriminar. E essa pessoa é o Carlos. Por que eu mexeria nos suprimentos? Quem disse que não? Você subornou um influencer de denúncias para difamar a equipe Helena Dias e criou uma conta falsa da equipe para enganar as pessoas. Já esqueceu disso? Para de falar besteira. O que eu tenho a ver com isso? Recebi uma denúncia e vim fiscalizar. Recebeu uma denúncia? Quem denunciou? O denunciante é o Carlos. Carlos, você inventou tudo isso, né? Escuta bem, você só sabe causar problemas.
hoje eu te mato na cadeia. O que vai fazer? Senhor, quero denunciar o Carlos por fraude. Não inventa! Quando cometi fraude? Há 3 anos, eu doei 10 milhões de reais para sua suposta fundação de crianças. E o dinheiro ficou todo no seu bolso. Comprou carros e mansões de luxo. E fugiu com o dinheiro quando descobriram. Isso é mentira! Tudo foi legal. Não. Quer que eu mostre as mensagens e os registros de transferência? Em preto e branco, vai negar? Tem um imprevisto. Eu já vou indo. Carlos, por que tanta pressa? Senhor, quero denunciar. Esse cara, Carlos Oliveira, há 3 anos, em nome da caridade, me tirou 10 milhões de reais em doações e fugiu com tudo. Aqui está a prova. E há pouco, ele também retém esses suprimentos de caridade, suspeito de calúnia e sabotagem do projeto. Peço que investiguem suas responsabilidades legais. Carlos, coopere! Senhor, posso testemunhar? O Carlos era membro da nossa equipe solidária. Como ele várias vezes retinha os bons suprimentos para vender caro e lucrar, depois que o demiti, ele guardou rancor. Suspeito que este incidente é pura vingança dele. Entendemos. Carlos, vamos. Venha dar um depoimento. Me soltem! Sabem quem eu sou? Eu não cometi fraude. Helena? E os suprimentos? O Carlos foi preso, mas nossos suprimentos também foram confiscados. Temos que reabastecer, mas não temos tempo. A estação chuvosa vem e a estrada fecha, então não vai dar para subir. Vou tentar contatar outros fornecedores para ver se dá. Pai, o que faz aqui? Pai, o que faz aqui? Moleque, 15 dias sem ligar pra casa, quer me matar de raiva. Pai, como sabe que tô aqui? Não vai me levar de volta, né? Sou seu pai. O que eu não sei? Eu vim mesmo pra ver o que meu filho tá fazendo de tão importante aqui, que nem volta pra casa. Você é a Helena, né? Sim. Meu filho. Obrigado. Tio Roberto, o Lucas entrou para nossa equipe. Cuidar dele é o mínimo. Trouxe alguns suprimentos. Esses suprimentos são um gesto para as crianças da montanha. Temos cobertores, roupas, remédios de emergência e material escolar. E também passaram por todos os testes do governo. Aqui está o relatório. Além disso, e em nome do Grupo Duarte, dou ao seu projeto social 2 milhões de reais para melhorar a escola. 2 milhões de reais? Tudo para nós? Se não for o bastante, podemos doar mais. Não. É muito! Desde que criamos essa instituição, nunca recebemos uma doação tão grande. Tio Roberto, sei da sua capacidade. Não vou me fazer de modesta. Em nome das crianças da montanha, muito obrigada. Não precisa agradecer. O país está em plena construção e nós, como empresários, devemos contribuir mais com a sociedade. Obrigado, pai. Que bom! Antes da estação chuvosa, os suprimentos finalmente chegaram. Venham pegar os presentes. Vem pegar o presente. Peguem logo. Peguem logo. Vem. Todos gostaram dos presentes? Gostamos! Peguem o que gostarem e vão brincar. Professor Lucas, que mochila linda! A florzinha é tão fofa, ela merece uma mochila tão linda. Professor Lucas, você parece cada vez mais a tia Helena. Helena, o orçamento dos 2 milhões de reais já está pronto. A maior parte vai para materiais didáticos e reforma da escola, cerca de 1.200.000 reais. O resto deve ser para emergências e custos operacionais.
Materiais e escola são importantes, mas eu tenho uma sugestão. Olhem para essa estrada, cheia de buracos, deslizamentos na chuva, rachaduras no verão. Não dá para trazer os materiais e as crianças não podem sair. Então eu pensei, que tal a gente unir-se ao governo e consertar a estrada? Não dizem que para enriquecer, a estrada vem primeiro? Na verdade, eu já tinha esse plano. A estrada da escola até a cidade desmorona na chuva. Uma criança ficou doente. A ambulância não entrou. O professor Antônio carregou ela e demorou 4 horas até o posto. Mas, Helena, consertar a estrada não é pouco. Serão centenas de milhares de reais. Mas, se a gente cortar um pouco os gastos e depois for ao governo pedir um pouco de fundos, talvez dê para consertar. Mas eu estou aqui. Vou insistir com o meu pai para pedir mais fundos. Obrigada, Lucas. Tem que ser o Lucas. Se o Lucas não tivesse no live spamando que era pura pose, o tio Roberto não teria notado o nosso projeto e nem teria doado tanto assim. E o Lucas também. E o Lucas. Quase esqueci disso. Helena, não foi bem assim. Na verdade, tentei te explicar várias vezes. Mas sempre que ia falar, acontecia alguma coisa. A primeira vez foi no pátio. Quando você falou do maluco, eu ia te explicar, mas meu pai ligou. A segunda foi no quintal. Eu ia te falar, mas a Florzinha saiu chorando. A terceira foi quando descemos. Eu ia te explicar, mas o Carlos apareceu. Parece que sim. Então, não foi de propósito. Antes, na internet, te culpei e te xinguei. Te chamar de farsa foi meu erro. Eu sou um arrogante ignorante. Eu sou um arrogante ignorante idiota. Eu prometo que nunca mais vou ficar sendo um mero troll. Se alguém te xingar na internet, eu vou te defender. Então, você me perdoa? Tá bom. Não tô brava. Lucas, eu devia ter gravado você agora. Foi muito engraçado. Então você estava me rindo de mim? Quem mandou ir na live me xingar tanto? Me chamar de farsa, golpista, usar as crianças pra fama e dizer que as provas eram de IA, hein? Tá bom. Eu mereci mesmo. Depois de distribuir o último lote, nós temos que ir. Na primavera, podemos voltar. Não sei porquê, mas tô com saudade. Helena, não sei se acredita. Desde pequeno, vivi em mansão e carros de luxo. Comi em restaurantes de estrela, mas nunca sabia o que era ter saudade. Sempre que deixava um lugar, nunca olhava para trás. Mas olha, este lugar é tão velho, não tem nem um banheiro decente. E eu tô com saudade. É porque você entregou seu coração aqui. Só sentimos saudade do que entregamos de verdade. Helena, sinto que não fiz o suficiente. O caso da Florzinha, mesmo resolvido, e se um dia o vovô mudar de ideia? E o Pedrinho? E as outras crianças? Construir a estrada não é rápido. O trabalho social não acaba. Os problemas da montanha não podem ser resolvidos por uma pessoa ou equipe em 1 ou 2 anos. O que podemos fazer é ir passo a passo, ajudar o quanto der. Temos que confiar no país. Tudo vai ser resolvido. Mas sinto que não fiz o suficiente. Helena, acho que já sei o que posso fazer pela montanha. Helena, acho que já sei o que podemos fazer por aqui. Podemos gravar vídeos e fazer lives.
O que vimos, ouvimos e sentimos este mês, vamos registrar tudo, de verdade. Não é aquele cenário falso, é a realidade. Como é mesmo, quero que todos saibam que neste mundo ainda acontecem coisas puras e boas. Vou registrar a minha própria história, para que os que eram como eu, arrogantes e ignorantes, saibam que se enganaram. Então quer ser um influencer? Não um influencer, um transmissor de amor. Transmissor de amor. Esse nome é bom. É lindo aqui. Essa estrada finalmente pronta. É, você gastou muito com ela. Valia a pena? Lucas, você se lembra da sua primeira frase aqui? Eu disse. Alguém vive aqui? É, e disse que o projeto era uma farsa. Helena, eu errei. Eu sei que errei. Pode me xingar mais. Chega. Lucas, obrigada por tudo que fez aqui. Helena, na verdade, há algo que há 2 anos eu já queria te dizer. Foi você que me fez ver. Podemos ser imperfeitos, cometer erros, mas se a pessoa quiser agir para mudar, não é um inútil. Então? Helena, gosto de você. Esse seu é muito clichê. Sério? Vou tentar de novo. Não precisa. Aceito. Sério? Sério. Professor Lucas, você acabou de se declarar para a professora Helena? Quem te disse isso? Assunto de adultos. Não se meta, criança. Eu vi tudo. Você segurou a mão da professora Helena. Seu moleque, hoje eu te pego e te dou provas pra fazer. O mundo pode não ser perfeito, mas sempre há pessoas dispostas a deixá-lo um pouco melhor.